falar sobre a Reforma Protestante é algo muito especial. Então, hoje temos o privilégio de poder analisar esse kit aqui da BV Books, composto por 8 itens. Isso mesmo, 8 itens. Este kit aqui está disponível, você pode dar uma olhada lá no Instagram da BV Books. Vamos agora para o segundo livro. Teocracia e Tolerância, um estudo das controvérsias no calvinismo holandês de 1600 a 1650. Essa obra aqui. Você ouvindo que esse livro ele irá abordar um estudo das controvérsias no calvinismo holandês de 1600 a 1650. O que isso vai ter de muita relevância para os tempos de hoje? A gente pode se equivocar com o título do livro remetendo a um período da história, porque ele é bem acadêmico. Vou avisando que ele é um livro acadêmico, mas o título ele diz Teocracia e Tolerância. Será que nós vivemos dias em que há uma mistura de religião, política? Intolerância também? Então, Teocracia e Tolerância, vou provar para vocês que é um livro bem atual e que vale a pena ser adquirido. O autor é Douglas Nubbs. São 295 páginas de folhas brancas. A fonte ela é bem agradável para a leitura. E aqui, ele, se tratando de um livro acadêmico, ele tem de interessante para não apenas os leitores acadêmicos, já por aquilo que eu fiz menção, mas também porque muito curioso o que aconteceu no Sínodo de Dort, porque aqui tem relato do que ocorreu naquele período ali entre os arminianos e os calvinistas na Holanda, que era o berço de pensadores, e vale a pena sim tomar um pouco mais de conhecimento do que ocorreu nesse período, e uma parte importante onde começou ali os debates entre arminianos e calvinistas. Não que eu ache assim que nós temos que ficar debruçados em ficar olhando as diferenças de pensamentos do que observarmos mais aquilo que nos une. Vamos dar uma olhada aqui no sumário. O sumário, ele vem bem detalhadamente o que contém a obra. Vai estar sendo projetada a imagem do sumário para vocês, se quiserem congelarem a tela. A introdução, vou só fazer uma breve digressão em cima dele. As duas controvérsias, relação dos escritos, calvinismo e o Estado nos Países Baixos, confessionalismo arminiano, mediação política, dissensão, o Sínodo de Dort, 1618,
A Igreja Arminiana, 1625, Problemas da Igreja Ortodoxa, Conflito entre Igreja e Estado, mesmo quando os governantes eram ortodoxos, Fracasso do Sínodo de Dort em resolver o problema, Controle político da Igreja após 1618. Aí vem o capítulo... Isso aqui foi a introdução, hein? Capítulo 1, a teoria ortodoxa. 2, arminianismo e erastianismo. Aí vem dividido em várias seções. Capítulo 3, o magistrado cristão. 4, a igreja voluntária e o Estado secular. Em várias seções também. A crítica erastiana e a conclusão. O apêndice vem Grã-Bretanha e as controvérsias holandesas. Aí tem a bibliografia e o índice. Aqui uma pequena olhada na introdução. Uma parte de um parágrafo que eu marquei, que é interessante. A primeira dessas controvérsias surgiu do desafio arminiano na Igreja Calvinista e durou de 1609 a 1618, quando o Sínodo de Dort expulsou os arminianos da Igreja e Maurício, o Statuder, expulsou os seus líderes dos Países Baixos. Vem discorrendo o assunto, que ele é denso. Vou ler um trecho que eu falei que ele é bem relevante para o momento atual em que vivemos no cenário político brasileiro. Igreja e Estado eram distintos e não deviam ser confundidos entre si. As duas comunidades existiam para propósitos diferentes, usavam poderes diferentes e possuíam agentes diferentes. A igreja era o estado sobrenatural, governado por leis espirituais e pelos legados de Cristo. O Estado não devia ser erguido para além do seu caráter próprio. O primeiro postulado comum a todos era que uma linha de demarcação era tanto evidente quanto demonstrável. Nesse postulado, reconhecidamente, não havia originalidade, pois quase todas as igrejas cristãs distinguiam entre os dois reinos, e todos os verdadeiramente calvinistas reconheciam que a igreja visível era uma organização separada. Mas esses três escritores foram para além da demarcação, até uma autossuficiência tanto da igreja como do Estado. O Estado, de fato, frequentemente não incluía a verdadeira igreja cristã, ou nem mesmo qualquer igreja cristã, e ainda assim não era por essa razão imperfeito em sua organização, nem destituído do poder legítimo. O poder do magistrado, de acordo com Voetius, derivava-se diretamente de Deus e não da igreja. A sua applicatio a uma pessoa particular não dependia da igreja, de pastores ou da lei eclesiástica, mas era determinada pela lei divina permissiva e pela lei humana positiva, seja por sucessão, eleição, contrato ou jus belli. Então aqui deu para ser bem claro quanto à questão da mistura entre igreja e Estado, que não faz bem nem para um nem para outro. Aqui nós temos outros assuntos que vale a pena tomar conhecimento. Ao final, a bibliografia também ela é bem extensa. Tem um índice. E vamos dar uma olhada aqui na contracapa também para saber o que a editora nos informa sobre a obra.
Este livro traz um relato envolvente das principais controvérsias dentro do calvinismo holandês entre os anos 1600 e 1650. Embora a relação da Igreja com o Estado tenha sido debatida por todo o século XVII na Holanda, duas controvérsias na primeira metade foram mais significativas, porque ambas começaram no interior do próprio calvinismo. A primeira dessas controvérsias surgiu do desafio arminiano dentro da Igreja Calvinista e durou de 1609 até 1618, quando o Sínodo de Dort expulsou os arminianos da Igreja. Aqui foi o que eu havia mencionado antes. E a segunda controvérsia começou em 1637, quando Vedelius ensinou em Deventer a teoria da magistratura, que era desconhecida pela tradição calvinista desde 1618. Informações detalhadas são apresentadas tanto sobre as controvérsias quanto sobre o contexto histórico que aconteceram. Então aqui é uma obra que é muito relevante para o atual momento em que vivemos e para compreender como que deve ocorrer a convivência entre Estado e Igreja. Vamos agora para a terceira obra. E lembrando que nós estamos caminhando aqui em direção à análise que eu estou mais desejoso de fazer, que é sobre a Bíblia de Estudo de Spurgeon. A Bíblia versão King James 1611. Essa obra de arte, essa obra-prima que foi trazida para a língua portuguesa. Então, nós falamos um pouco aqui do calvinismo, do debate do Sínodo de Dort, e nós temos agora a predestinação e livre-arbítrio na teologia de Jacó Armínio. Participe conosco do nosso canal, se inscreva, coloque lá seus comentários, diga o que achou do review, se você já leu, já se familiarizou com esse material, já teve contato, deixa seus comentários aí, a sua opinião sobre eles, é muito importante. E também compartilhe com seus amigos que poderão se enriquecer com o conhecimento deste material para abençoar vidas. E marque o sininho para que nós possamos cada vez mais estar divulgando a palavra de Deus a mais corações. Assim, com a leitura de materiais edificantes, podemos cada dia mais conhecer Jesus.